Olá, alunos e alunas do Colégio Bento Munhoz. Aqui quem fala é professor Marcelo Silva. Vamos para mais uma aula da disciplina de elaboração e análise de projetos. Hoje é a aula número 13, falando sobre plano operacional. Nas duas últimas aulas, nós temos tratado do plano operacional. Nós já vimos o primeiro item do plano operacional, layout ou arranjo físico, que trata da distribuição dos diversos setores da empresa, dos equipamentos e das pessoas no espaço físico disponível. Também já tratamos na última aula da capacidade produtiva, que é quanto pode ser produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura existente na empresa, em um determinado período de tempo. Bem, na aula de hoje nós vamos tratar dois itens que restam do plano operacional: os processos operacionais e a definição de necessidade de pessoal. Processos operacionais. Bem, compreender o funcionamento e as interações de todos os processos do seu negócio pode oferecer uma visão mais ampla das oportunidades que se apresentam para você. O aperfeiçoamento dos processos gera o aumento da competitividade, da estrutura tecnológica e da boa gestão das micro e pequenas empresas. Processos são descrições de um conjunto de atividades, com início, meio e fim. No caso de processos operacionais, trata-se da descrição das atividades relacionadas à operação da empresa, ou seja, o processamento, a entrada, o processamento e a saída dos produtos e serviços. Os processos operacionais eles devem favorecer principalmente a redução de custos, a produtividade, o aumento da produtividade e a qualidade. Uma ferramenta bastante útil para descrever os processos operacionais é o fluxograma. Bem, vamos a um exemplo. Na prática, quando a gente fala em processos operacionais, a gente fala do momento em que se registra como a empresa vai funcionar. Então, você, o empresário, deve pensar em todas as atividades que acontecem na empresa e aí descrever todas essas atividades etapa por etapa, como vai ser a fabricação dos produtos, a venda das mercadorias, a prestação de serviços e até mesmo as rotinas administrativas. Então, deve ser feita a identificação de quais trabalhos vão ser realizados, quem serão os responsáveis, os materiais e equipamentos necessários. Para isso, o próprio empresário vai elaborar um roteiro com essas informações. Então, veja aqui na tela um exemplo de um processo de uma indústria que faz roupa, por exemplo, né? Trabalha com itens de vestuário. Então, aqui é um fluxozinho, né? Desde quando o operador lá, ele pega esse tecido, então ele vem aqui, faz o molde, né? Daí, feito o molde, ele vai para a mesa de corte. Na mesa de corte vai usar a cortadeira elétrica, depois vai para a seção de costura, depois faz o acabamento, coloca na embalagem e vai para a expedição. Então, esse é o processo operacional para se produzir algum tipo de item de vestuário nessa indústria. Como eu disse anteriormente, o fluxograma é muito bom para descrever um processo operacional. O que é um fluxograma, né? Vocês já sabem, mas é uma representação gráfica por meio de símbolos, linhas e palavras que descreve passo a passo as sequências de um trabalho, detalhando as etapas, as atividades e muitas vezes também os responsáveis e os materiais, né, que vão nessa operação. Observe então na tela mais um exemplo, né, de processo operacional e também de fluxograma. Dessa vez é de uma tarefa administrativa relacionada à divulgação da empresa. Então, pensando nessa tarefa aqui de panfletagem, certo? Então, o fluxo começa aqui, né? Então, qual que é o início do fluxo, né? Aqui. Então, se verifica a quantidade de panfletos. Essa é a primeira tarefa operacional que você tem. Se os panfletos estão ok, se você tem, né? Então, se aqui está certo,
Os panfletos estão ok? Sim. Então, você já envia para a panfletagem e terminou essa atividade. Agora, se não, se os panfletos não estão corretos, você realiza um pedido de impressão na gráfica, recebe esses panfletos da gráfica e aí envia para a panfletagem, né? Então, é um outro exemplo de fluxograma para uma determinada atividade operacional, um determinado processo operacional. Bem, o último item do plano operacional trata da necessidade de pessoal. Nada mais é do que a projeção do pessoal necessário para o funcionamento do negócio. Nesse momento é descrito, então, quais cargos e funções a empresa necessitará e as qualificações que são necessárias para ocupar tais cargos e funções. Nesse momento, se pensa também na forma de contratação e até de pagamento. Normalmente, no plano de negócio é feita uma tabela com esses dados. Certo. Explicado o que são processos operacionais e também do que se trata a necessidade de pessoal, vamos passar para a atividade desta aula. A atividade dessa aula trata de preencher dois itens do TCC, o 4.3 e o 4.4. Vamos explicar primeiro o item 4.3, que trata dos processos operacionais da empresa. Bem, então você deve preencher esse item listando todos os processos operacionais que vocês identificarem na empresa, inclusive tarefas administrativas. O ponto principal é que todos os produtos e serviços listados no plano de negócios anteriormente devem estar contidos nos processos operacionais que vocês identificarem agora. Então, se lá atrás você falou que iria, por exemplo, fazer um determinado lanche na sua lanchonete, você tem que ter um processo operacional de como que vai ser feito esse lanche, certo? É importante também que se faça nesse item pelo menos um fluxograma, conforme foi apresentado nessa aula. Isso para ter uma ideia mais visual de pelo menos um dos processos operacionais. Então, repetindo, tá? Os dados que vocês colocarem aqui devem ser compatíveis com os produtos e serviços que foram descritos no plano de marketing, também com o layout que foi desenhado anteriormente. Então, a partir desse momento, todas as informações que foi colocada nas etapas anteriores devem dialogar com as novas informações que estão sendo feitas, de forma que se tenha um documento coeso, certo? Bem, já o item 4.4. Então, esse é o último item do plano operacional. Então, nesse item eu sugiro que vocês façam uma tabela, né, um quadro, onde nas colunas constem os cargos, as funções que a empresa precisa, uma outra coluna com forma de contratação e ou pagamento, também as qualificações necessárias numa terceira coluna. Tá? Então, é importante lembrar que lá no capítulo 1 foi feito um quadro parecido com esse, que seria o quadro dos sócios proprietários, né, que foi colocado o nome de cada membro da equipe. Tá? Aqui, então, é de todos os funcionários, todos os cargos da empresa. Pode ser maior do que aquele quadro anterior. Mas, de qualquer forma, é importante que a divisão colocada lá no primeiro capítulo, aqui seja repensada. Afinal, aquela ideia inicial já foi trabalhado bastante, já foi visto bastante coisa. Então, se necessário, a partir das informações desse item 4.4, dá para atualizar lá o que aconteceu no capítulo 1, ok? De novo, agora a gente tem que começar a fazer um documento mais coeso, amarrar uma informação com a outra. Tá? Seria isso por hoje. Dúvidas, estou sempre à disposição e até a próxima.